Contratei um chefe para uma festa e ele enlouqueceu, se barricou no meu quarto e roubou minhas roupas íntimas, depois invadiu nossa casa na noite seguinte. Há 5 anos, meu noivo e eu fizemos uma festa de jantar em nossa casa para comemorar minha mãe terminando a quimioterapia. Contratei um chefe para a noite, que tinha cerca de 30 anos, um pouco estranho considerando que ele tinha tingido a barba de azul escuro, mas não apresentava grandes sinais de alerta. Estávamos esperando 25 amigos e familiares, então era mais do que a cozinha da nossa casa térrea poderia lhe dar. Também tínhamos acabado de nos mudar, então não tínhamos muitos ingredientes básicos de cozinha. O chefe disse que traria tudo 75% pronto, mas precisava terminar alguns pratos em nossa cozinha. Eu disse que estava tudo bem, desde que ele terminasse até às 5 horas, porque a cozinha é central e preferíamos que todos terminassem antes da chegada dos convidados devido à natureza íntima da ocasião. Ele disse que estaria tudo bem. Ele chegou no horário marcado às 12 horas, dei a ele até às 5 horas e os convidados nem chegariam até às 6 horas, então havia tempo de sobra. A primeira coisa que estava errada era que ele cheirava cocô de cachorro de verdade, mas seu sotaque parecia francês, então pensei que talvez ele simplesmente não acreditasse em desodorante. Mas era mais do que um cheiro de suor, cheirava como uma fralda assada ao sol, e isso me deixou desconfortável, porque ele iria preparar comida para crianças pequenas. Eu apenas me certifiquei de que ele lavasse as mãos e o deixei fazer o que quisesse, preocupada por estar sendo presumida. Durante todo o processo, ele continuava me chamando para perguntar coisas e me fazer provar coisas enquanto eu estava ocupada arrumando tudo. Quando ainda estava lá às 17 horas e 45, depois de 2 lembretes gentis, eu disse claramente que precisava que ele saísse completamente até às 18 horas, não importa o que acontecesse. Ele se desculpou e disse que houve um atraso porque nosso forno não estava mantendo a temperatura. Eu nunca tive problemas com nosso forno, mas pensei que ele era o profissional, talvez fosse um problema sutil. Pouco antes das 18 horas, alguns de nossos amigos começaram a chegar. Decidi dizer a ele que o que estivesse pronto estava pronto e o que não estivesse ele deveria colocar na geladeira. Mas ele não estava em lugar nenhum. Saí no deck para perguntar aos meus amigos se eles o tinham visto e ele estava lá fora, com uma bebida alcoólica na mão, sem o uniforme de chefe e agora com uma camiseta e jeans, conversando com meus amigos. Saí bem na hora em que ele se apresentou para minha cunhada como um bom amigo meu. Não. Muito estranho para mim. Eu o conheci pessoalmente pela primeira vez há apenas 6 horas. Eu disse a ele que ele precisava sair agora. Então ele entrou e pegou sua bolsa e foi direto para o meu quarto. Fiquei surpresa. Eu disse desculpe. Para onde você está indo? E ele disse para trocar de roupa. Então, primeiro, temos um banheiro de hóspedes claramente visível. Segundo, por que ele não pode usar uma camiseta e jeans para ir embora? Eu disse a ele que não me sentia confortável com ele entrando no meu quarto, mas ele insistiu que seria apenas um segundo e entrou, fechou e trancou a porta. Eu nem consegui dizer uma palavra antes que ele entrasse e me senti impotente. Eu estava indo lá fora pedir a um dos meus amigos para me ajudar a tirá-lo de lá, mas nesse momento meu noivo chegou, com minha tia cunhada. Tive que explicar a situação para ele, quase chorando naquele momento, e ele disse o quê? Ele entrou no quarto? Por quê? Então ele bateu na porta. E o chefe saiu, ainda de camiseta e jeans, e meu noivo disse, você não deveria estar aí dentro. Você precisa sair. E o chefe disse, desculpe, mas esta não é sua casa, não cabe a você decidir. E meu noivo, com 1,93 metros e 104 quilogramas, disse a ele, sim, na verdade, é a casa dele. E colocou a mão nas costas dele e o guiou até a porta. O chefe disse que achava que seu noivo morava ali. E ele disse sim, meu noivo mora aqui comigo. E o chefe enlouqueceu. Ele se virou para mim e gritou que eu menti para ele, sua vadia. Eu não faço ideia do que ele está falando. Ele começa a gritar sobre como eu o enganei e continua me chamando de vadia. Eu não sei quem ele achava que era o homem nas fotos comigo pela casa. Então meu noivo disse, oh não, você não vai falar assim na minha casa. Encontre a porta. E o chefe foi para a cozinha e começou a jogar as bandejas de comida fora da geladeira e no chão. Nesse ponto, meu noivo percebeu que 2 de seus irmãos tinham entrado e estavam no deck. Ele fez um sinal para eles e eles entraram e basicamente disseram que esse cara estava assediando minha noiva. Como eles são uma família de meninos e meu noivo é o primeiro a se casar, eles não têm muitas oportunidades de mostrar sua proteção, e aproveitaram a chance de expulsar esse cara. Dizer que ele foi transformado em carne moída seria um eufemismo. A festa então continuou como planejado, mas eu insisti em pedir pizza e jogar toda a comida que ele fez fora. Meu noivo e meus amigos ficaram dizendo que era um exagero, mas eu insisti. Saímos tarde para beber com os irmãos dele e chegamos em casa por volta das 3 horas e 30 e desmaiamos em nosso quarto. Por volta das 5 horas, acordei com o som da porta se abrindo. Eu pensei que talvez tivéssemos esquecido de trancar a porta em nosso estado de embriaguez e ela tivesse se aberto ou que um dos irmãos dele tivesse esquecido a carteira ou algo assim em casa e não quisesse nos acordar. Mas os pais dele nunca entravam quando sabiam que estávamos em casa, e o irmão dele tinha bebido ainda mais do que nós e definitivamente não estava acordado e dirigindo por aí às 5 horas, mas não estava ventando o suficiente para a porta ter se aberto, estava tranquilo a noite toda. Então acordei meu noivo e sussurrei que alguém tinha entrado na casa. E ele disse a mesma coisa, provavelmente meu irmão deixou a carteira ou algo assim. Eu pensei que estava sendo paranoica e tentei deixar pra lá quando ouvi um barulho alto de quebra. Com isso, meu noivo estava de pé em um movimento. Ele me disse para me trancar no armário e ligar para a polícia enquanto ele dava uma olhada. Enquanto eu pegava meu telefone, ouvimos aquele sotaque distintivo dizer Sandra. Alô? E percebo que é apenas esse chefe insano. Não estou preocupada com esse chefe fisicamente dominando meu noivo, ou eu, para dizer a verdade, então eu vou direto até lá. O chefe está sem camisa e claramente sob efeito de algo.
Ele está pegando as fotos que são apenas de mim na parede e já está segurando várias nos braços. Ele se lança em minha direção quando me vê. Meu noivo se coloca entre mim e ele e eu ligo para a polícia. Meu noivo diz a ele que a polícia foi chamada e é do seu melhor interesse sair da propriedade. O chefe diz que não. Eu tenho que ter certeza de que Sandra está bem. E eu digo o quê? Porque eu não estaria bem. E meu noivo diz com razão para não se envolver com ele e alimentar isso. Meu noivo fica entre mim e ele enquanto eu saio pela janela. Ele observa enquanto o chefe joga fotos nossas no chão. Meu noivo não queria dominá-lo ou tocá-lo de forma alguma para que o chefe não pudesse fazer nenhuma acusação de agressão. Ele começou a destruir nossa cozinha nesse ponto e quando a polícia entra ele está com uma faca de açougueiro. Meu noivo considerou pegar a arma de fogo quando ele pegou a faca, já que moramos em um estado de legítima defesa, mas ele decidiu que a situação já estava agitada o suficiente sem introduzir uma arma de fogo. O chefe não obedece às ordens da polícia para soltar a arma e ele diz que não vai embora sem mim, então eles o taserizam. É sorte para ele que ele tenha sido apenas taserizado e não tenha provocado meu marido a esmagá-lo. Enquanto ele é levado algemado, ele grita que eu e ele estamos apaixonados e que faz sentido eu ter escolhido um brutamontes machista em vez de um artista doce e sensível como ele e que todas as mulheres são vadias. Ele continua nessa diatribe o tempo todo enquanto a polícia lê seus direitos. A polícia nos pede para fazer um inventário da casa e ver se algo está faltando ou danificado além do que testemunhamos ele fazer. Vamos por toda a casa e não há nada. Mas então eu me lembro que ele estava em nosso quarto ontem e mexeu nas coisas. Todas as minhas roupas íntimas da cesta de roupa suja tinham sumido e meu brinquedo vibratório tinha sido movido de onde eu guardava. Ficamos tão assustados com as consequências que substituímos todos os nossos utensílios de cozinha, escovas de dente, enviamos nossas roupas de cama para serem limpas profissionalmente e contratamos uma equipe de limpeza para fazer uma limpeza profunda em toda a casa. Ele me enviou uma carta da prisão que felizmente meu marido interceptou, porque eu ainda estava me recuperando de tudo. Entregamos para a polícia, que nos ajudou a obter uma ordem de não contato.